O Diário 98 entrevista o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Ele é político, já foi deputado federal, tem uma história aí na política e atualmente está sem partido. Aldo, eu te faço uma primeira pergunta. O Brasil corre um risco de golpe com apoio militar? Não creio. O Brasil vive uma situação institucional, política, social, muito distinta da que vivia em 64, quando houve um golpe de Estado. O golpe de Estado em 64 teve apoio diplomático dos Estados Unidos, vivíamos a Guerra Fria, apoio do empresariado, apoio da igreja, com notas da CNBB defendendo o golpe, apoio da mídia, dos jornais, dos grandes jornais da época. Os editoriais em defesa do golpe eram escritos pelos grandes jornalistas da época, por Carlos Heitor Coni, Alberto Dines, o Antônio Calado, eram os grandes editorialistas do Brasil, a classe média apoiou o golpe, o mundo político, os governadores de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, e os militares, que no fim também entraram apoiando o golpe. Nós não temos uma situação nem de longe parecida, não há apoio internacional, não há apoio empresarial, não há apoio da mídia, não há apoio da classe média, não há apoio militar. Portanto, eu não julgo possível o Brasil viver uma situação de rompimento da legalidade. Eu vejo situação de tumulto, de instabilidade provocada pela desorientação que o país atravessa. Mas golpe, eu sinceramente não vejo perspectiva para isso. Sim. Aldo, antes, né, da Constituição para cá, tinha-se uma rotina de nomear civis para o Ministério da Defesa. E aí isso veio mudando do governo Temer para cá. O senhor acredita que essa mudança de nomes, né, passando de nomear civis para militares, acaba por limitar esse poder de fiscalização civil nesse cargo em específico, que é o Ministério da Defesa? Embora o Ministério da Defesa tenha uma vocação para a função de civis à frente do Ministério, não é essa a principal distinção que deve ser feita. A minha impressão é que a liderança do Ministério da Defesa, que não souber interpretar o papel das Forças Armadas diante da Constituição, essa liderança vai ser responsável pela instabilidade do país, que é o que está acontecendo. Pode ser um civil ou um militar, porque houve um ministro militar, o general Silva Luna, que comportou-se como um civil à frente do Ministério da Defesa. Então, o Ministério tem a vocação de ser ocupado por um civil, mas não é exatamente essa distinção que gera instabilidade no cargo de ministro da Defesa. Certo. Aldo, o senhor lançou um livro recentemente. O que significa o Quinto Movimento? O Quinto Movimento é a reunião das minhas convicções adquiridas ao longo da vida, desde os bancos escolares, desde a infância, a juventude, o que eu penso do Brasil, como eu vejo o Brasil, a sua história, a sua formação, os seus desafios, o seu futuro. São essas convicções que eu reuni com a minha experiência de movimento estudantil, de presidente da UNE, de vereador, de deputado federal, presidente da Câmara, ministro, líder do governo, ministro em várias pastas, defesa, ciência e tecnologia, coordenação política, esporte. Essas convicções com essa experiência oferecem o quê no livro? Uma periodização da história do Brasil em 4 movimentos. O primeiro, que é a formação do território, o segundo, que é o da independência, o terceiro, que é a consolidação da unidade do país, o quarto movimento, que é a República, do Deodoro, do Floriano, da Era Vargas, do Juscelino, dos governos militares até o governo Lula. E aí nós propomos o quinto movimento, que é para essa situação que o Brasil vive hoje, de desorientação. São 21 capítulos onde eu trato da economia, da democracia, da ciência e tecnologia, dos militares, da agricultura, da reindustrialização, dos direitos da mulher, da questão indígena, das desigualdades. Eu trato em cada um capítulo desses temas que constituem, na minha opinião, os desafios para a retomada da construção inacabada do Brasil. Aldo, o senhor foi relator do Código Florestal. Agronegócio, ele é um problema ou solução? É uma solução. Poucos países têm a fortuna, a dádiva de receber o território
a fronteira agrícola, a disponibilidade de água, de sol, de terras férteis para uma agricultura tão próspera como a nossa, tá certo? Então, o Brasil tem essa agricultura que nos dá segurança alimentar, que ajuda a promover a segurança alimentar do mundo, que tem uma classe de produtores muito experiente, que se espalha rapidamente pelo Brasil, onde chega, transforma a realidade, cria riqueza, empregos, tributos, divisas para o Brasil, e nós sofremos naturalmente a pressão da concorrência internacional, porque a presença dessa agricultura brasileira no mundo desloca produtores americanos e europeus que procuram uma agenda para criar problemas para o Brasil. Tem problemas na nossa agricultura, na nossa pecuária? Tem, mas não é por causa deles que o Brasil sofre essa pressão. É porque o Brasil desloca mercado de seus concorrentes no mundo com a sua agricultura altamente competitiva. Só para tomar o caso da pecuária, nós temos o maior rebanho bovino do mundo, nós somos os maiores exportadores de carne bovina do mundo. Entre 2000 e 2020, em 20 anos, nós exportamos 265 bilhões de dólares em carne para o mundo. Eu acho que isso é uma coisa muito boa para o Brasil. Certo. Aldo, tem uma frase sua, eu até vou pegar aqui a aspa dela, que é o seguinte: querem substituir o voto popular pela legitimidade do concurso público. Essa sua frase, ela continua atual? Mais do que nunca atual. Essas corporações, como a Lava Jato, por exemplo, quando se voltaram, Lava Jato, Ministério Público e outras, elas não se voltaram contra uma liderança específica, contra um partido, não era contra Lula, contra o PT, depois contra o PSDB, é contra a política. Eles botaram na cabeça que tem como destino substituir os deuses da antiguidade. Os deuses da antiguidade tinham como atribuição decidir o destino humano. Quando você queria saber o seu destino, você ia aos oráculos de Delfos, fazia uma consulta e você sabia o que ia acontecer. A política substituiu os deuses como atribuição do destino. A política passou a decidir o destino humano. E esses deuses da modernidade, essas corporações públicas e privadas, a mídia, o Ministério Público, o Judiciário, essas corporações botaram na cabeça que elas têm mais legitimidade para decidir o destino, porque são meritocráticos, porque são puros, do que a política, que vem acompanhada das impurezas, da corrupção, do voto comprado, do voto do analfabeto. E aí criaram essa confusão. Eles querem substituir a política, só que não tem os apetrechos, não tem a capacidade de fazer a mediação dos conflitos que a política é capaz de fazer. Está aí o resultado dos erros cometidos por essa Lava Jato. Aldo, como que você enxerga o permanente ataque do presidente Jair Bolsonaro aos governadores? Eu vejo como mais um capítulo da desorientação do presidente da República, da incapacidade de gerir um país com a complexidade política, econômica, regional, social que tem o Brasil, não estava preparado para isso. E, além do mais, eu vejo também como uma certa demonstração de impotência, de desespero, que é resultado da insegurança e da incapacidade do presidente. A insegurança e a incapacidade podem gerar esse tipo de reação brutal, violenta, aparentemente como se fosse uma valentia, mas não é valentia, isso é bravata. A valentia, geralmente, é uma virtude acompanhada da modéstia, da discrição, e não desse tipo de comportamento do nosso presidente. Na pandemia, esse comportamento agravou o que já era ruim, agravou uma situação que já era difícil, porque ao invés de unir as energias da União, dos estados, dos municípios, dos institutos de pesquisa, da saúde pública, das universidades, num esforço comum para conter os danos da pandemia, o presidente da República fragmentou, dividiu, fragilizou. Ele ajudou a tornar pior o que já era difícil, que era o combate à pandemia. Boa parte da responsabilidade do insucesso do Brasil no enfrentamento, os assessores dele previam que iam morrer 3 mil pessoas, já morreram quase 600 mil. Só isso já mostra o quanto eles estavam errados. Aldo, o senhor e Flávio Dino foram companheiros de partido. A relação continua boa? Como que o senhor vê o papel do governador?
Eu vejo como um papel muito importante. Eu tenho muito apreço pelo governador Flávio Dino, o visitei várias vezes como ministro do Esporte, como ministro da Defesa. Levei aí o comandante da Marinha e o comandante do Exército para uma transferência de um terreno para a implantação de uma base da Marinha, da segunda esquadra, que era uma esquadra para tomar conta aí do Atlântico, do norte do Atlântico e da entrada do Rio Amazonas. Então, nós tivemos um bom convívio de cooperação. A saída dele, do PCdoB, obedece às circunstâncias da vida política, ou seja, das dificuldades que ele deve ter enfrentado com os companheiros dele. Ele é um líder importante no Maranhão, com prefeitos, deputados, vereadores, e essa decisão deve estar relacionada com a resposta que ele precisava dar aos seus liderados. Eu também saí do PCdoB, mantenho lá boas relações, ele também deve manter, mas é assim que é a vida, né? De exigências e convicções que nos obrigam a determinadas atitudes. Aldo, só uma última questão. Você acredita que há uma possibilidade de surgir uma terceira via entre Lula e Bolsonaro? A terceira via existe, ela só não está se viabilizando. Por quê? Porque é uma rejeição muito grande ao atual presidente da República. Tem 30% no máximo de apoio e tem 70% que não apoia. A mesma coisa com o PT. O PT deve ter 30% de apoio, um pouco mais ou um pouco menos, e 70% que não apoia. Então, são duas correntes de muita rejeição no país. Ora, a terceira via é exatamente esse campo que procura um caminho. O problema é que a terceira via também é tanta alternativa que até o acostamento já está cheio. Tá certo? É muito nome na terceira via. Aí você olha para a terceira via e tem Ciro Gomes, e tem o governador do Rio Grande do Sul, e tem o Dória, e tem o presidente Michel Temer, que também ensaiou o lançamento, a senadora do Mato Grosso do Sul, a senadora Simone, também lançou, tem outros nomes, O o Mandetta. Mandetta, então é muito nome, tá certo? E são projetos de poder. Você não vê com clareza um projeto de país. Você não pode fazer uma aliança simplesmente para viabilizar uma vitória eleitoral. A aliança tem que viabilizar um projeto de país, a retomada de um caminho para o Brasil. Esse é que é o desafio. Se esse desafio for vencido e aparecer um nome que consiga reunir apoio e convicções em torno desse caminho, ela se viabiliza. Senão, nós vamos para uma eleição polarizada mesmo, como é o atual momento.